Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fala Direito, o podcast mais democrático e diversificado do Brasil. Eu sou o Vanor, o apresentador, juntamente com o meu amigo Edmilson. Olá, Tudo bem, Edmilson? Joia, Vanor. Vamos lá mais uma vez? Bora para mais um desafio. E hoje você sabe que nós vamos falar de um tema muito atual, muito importante, né? Isso. E o nosso convidado também é um convidado especial e muito importante, que detém um conhecimento muito grande a respeito dessa matéria. Exatamente. E a minha curiosidade aqui tá tamanha que nos bastidores quase que não paro, né? Então a gente vai aproveitar e conversar com o nosso mestre aqui. É isso aí. E nós vamos falar sobre a NR1, que é a norma regulamentadora número 1 do trabalho. E quem vai explicar para nós é o nosso querido amigo e operador do direito, Dr. Kleber Tomás Ribeiro. Ele que é vice-presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB, subseção de Itaquera. Ele é advogado há mais de 20 anos. Ai, 20 anos. Mais de 20 anos. E não para de estudar, hein? Não para de estudar. Um homem muito atualizado na matéria, tá? Ele atua fortemente nas questões trabalhistas. Ele é pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Faculdade Legale, pós-graduado em Direito Constitucional pela Faculdade Damásio e está cursando MBA pela USP, tá? Em Gestão de Negócios, né? É o doutor Kleber Tomás Ribeiro. Doutor Kleber, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui conosco. Já agradecemos por ter aceito o nosso convite e gostaria já de começar perguntando para o doutor como é que faz, o que é, na verdade, essa NR1. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, doutor Vanor, doutor Edmilson, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos tratando de um tema um pouquinho polêmico, né? Que está dando grande discussão na área jurídica, onde definitivamente veio colocar um termo a uma determinada situação, vivenciada por todos os trabalhadores, mas ao mesmo tempo criar novas dinâmicas, onde certamente tanto os empregadores como os empregados irão discutir na Justiça do Trabalho. E a NR1 ela já existia, né? A NR1 ela tinha sempre como objetivo ser um marco para as demais normas regulamentadoras feitas pelo Ministério do Trabalho. No entanto, até mesmo por conta de um novo entendimento da Organização Internacional do Trabalho, que fez uma pesquisa em diversos países, foi criado um novo entendimento, né, e que foram passados para todos os países signatários, que é aplicação, né, do risco da atividade do trabalhador às questões psicossociais. Tá, essa NR1, ela é uma norma regulamentadora e quem está lá nos assistindo que não é operador do direito, o que literalmente é a NR1? Essa norma regulamentadora, ela trata do quê? Para que ela serve? Ela serve como diretriz para as outras normas. Então, ela apresenta um conjunto de situações, um conjunto de leis, né, onde as demais normas regulamentadoras vão se basear. Então, todas as normas regulamentadoras utilizam como marco a NR1 para criar as outras dinâmicas que são estabelecidas e que vão nortear as relações entre empregador e empregado. Poderia dizer, então, que a NR1 ela estabelece diretrizes de segurança e saúde do trabalho, seria isso? Exatamente, exatamente. São as diretrizes gerais e cada norma regulamentadora ela serve como um desmembramento, né, para que cuide de determinadas situações, né? Nós temos a NR5, por exemplo, que fala da CIPA, né? A CIPA é
uma comissão interna de prevenção de acidentes do trabalho, a qual é formada por tantos empregados como membros nomeados pela empresa, né? Para existir essa discussão, essa democracia dentro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E esse órgão, essa entidade, ela foi criada justamente para que os empregados tenham como se socorrer a determinadas situações que são vivenciadas dentro da empresa, que descumprem com as normas de segurança e medicina do trabalho, que são as que foram criadas pelo Ministério do Trabalho. Então nós estamos falando de normas que foram criadas Sim. para proteger o trabalhador Exato. de algum tipo de ameaça que ele venha a sofrer no dia a dia. Tipo, quem trabalha com posto de combustível, por exemplo. Sim. Existe uma norma regulamentadora que diz que ele vive numa situação de risco, é por aí. Exatamente. E esses riscos, eles eram de ordem física, né? Certo. Riscos de ordem biológica, Tá. de riscos de ordem química e também de acidentes do trabalho. E aí essa norma, né, ela foi alterada, acrescentando também os riscos psicossociais. Então essa norma, a norma número 1 já existia, então. Sim. Agora ela só sofreu essa remodelagem, vamos falar assim. Alteração, muito bem. Para acrescentar, então, os riscos psicossociais. Exatamente. Que seriam, na verdade, o que esse Dá um psicossocial? exemplo para nós. Pois bem, existem várias empresas que elas têm determinados segmentos de atividade que exercem uma pressão absurda pelo empregado. Empresas que têm metas estabelecidas. E essas metas, de certa forma, em algumas oportunidades, elas acabam sendo agressivas. O banco que fala assim, você tem que vender seguro esse mês você tem que vender... Exato, exatamente. E essas metas, elas acabam dependendo da pessoa, né? Porque às vezes não é somente o trabalho que envolve a vida da pessoa. Tem um trabalho, tem a faculdade, tem a escola, né? A vida familiar. E isso tudo é uma soma de fatores que acabam gerando um dano psicossocial e que acabam levando a pessoa a ter algumas doenças, como estresse, né? Síndrome de Mordomo, entre outras. Eu posso ver se eu entendi. Então vamos lá. Eu sou contratado de uma empresa para trabalhar remotamente. Então eu monto lá o meu estúdio de trabalho na minha casa, enfim. Sim. E eu trabalho ali 8, 10, 12, 14 horas porque eu tenho que produzir. Seja porque eu sou comissionado ou não, mas eu tenho que produzir. Então eu fico mais em frente às minhas telas trabalhando do que tendo um convívio social. Exato. Isso pode me gerar um dano como, por exemplo, o medo de sair na rua, uma síndrome do pânico, alguma coisa desse gênero? Pode. Esse seria uma das concausas que podem gerar esse tipo de dano, né? Mas não é somente esse. Não é só, mas esse é um exemplo. Mas esse é um exemplo. Pode gerar. Sim, sem Tem dúvida. pessoas que trabalham tanto dentro de casa, Vanor, que não conseguem mais sair na rua. Tipo, síndrome do pânico mesmo. Ou não consegue se socializar mais. Até namoro virtual, porque a realidade dele é aquela. Então, essa alteração que a norma sofreu é para evitar esse tipo de dano também? Sim, exatamente. Aliás, não é somente esse é um dos exemplos, né? Mas os estudos, eles giram em torno de que, por exemplo, uma sobrecarga de trabalho, né, exacerbada, ela pode também sim gerar um segregamento do trabalhador, do convívio social, do convívio familiar, e que automaticamente vai fazer com que ele tenha esse problema também.
né? E aliás, por falar nisso, Honor, eu também fiz técnico de segurança do trabalho, né? Porra, isso. E eu tive um Dois professor, lados da moeda, né? exato. E eu lembro que eu tive aula com um professor, me marcou muito, muito fortemente, em que ele é perito do INSS e ele ele falou numa aula o seguinte, que quando a pessoa tem uma consulta com ele, ela chegava na frente dele e falava, eu estou com um problema, e ele percebia pela fisionomia da pessoa que a pessoa estava realmente desgastada, ele imediatamente afastava. E aliás, eu vou dizer para vocês que esse dos últimos, todas essas informações, elas são feitas, enviadas para o Ministério do Trabalho, em que o Ministério do Trabalho faz um mapeamento. Certo. Esse mapeamento que foi feito pelo Ministério do Trabalho nos últimos anos percebeu que um dos maiores índices de doença ocupacional relacionada ao trabalho decorre de estresse, justamente por conta da carga excessiva e da jornada excessiva de trabalho, Entendi. né? Então, doutor, essa exigência, vamos falar assim, não sei se esse é o termo correto, dessa norma, ela entra em vigor agora em maio. Sim. Né? E aí a empresa precisa ter um tal de PGR, né? Que é o Programa de Gestão de Riscos para essas atividades. Como que é elaborado esse programa? A empresa precisa contratar um advogado para fazer esse programa, ou a empresa precisa contratar um psicólogo para elaborar esse programa? E elaborado, faz o que com ele? Qual o encaminhamento que se dá? Bom, inicialmente, antes de você chegar a lançar essas informações no programa, que é um programa do Ministério do Trabalho, você tem que fazer uma série de trabalhos internos dentro da empresa. Então a empresa ela tem que envolver todos os setores, então todos os gestores de departamento, e identificar quais são os principais problemas que afastam esses empregados de suas atividades, tá certo? Então é um trabalho conjunto, né? Todos esses responsáveis pelo setor, em conjunto com o psicólogo da empresa, né? E o setor de segurança do trabalho. Por quê? Porque é feito um documento, né, chamado de Programa de Prevenção de Risco de Acidente, que é o PPRA, né? Certo. Onde vai contemplar todas essas informações, que é um manual a ser seguido, né, por toda a empresa. Esse programa, inclusive, que fica com a CIPA, com os membros da CIPA, para se identificar se isso está sendo seguido ou não, e os empregados automaticamente têm a possibilidade de pleitear que essas condições que foram identificadas sejam cumpridas, né? Não somente o programa de prevenção de riscos de acidente, mas também criar um manual específico visando reduzir ou extinguir por completo qualquer tipo de perseguição dos gestores, né? Isso acontece muito no segmento de telemarketing, né? Um dos maiores segmentos que existem dentro da classe operária, né? Porque acaba admitindo diversos jovens, Sim. né? Que como um primeiro emprego, Experiência. exato, e que pelo fato de não terem experiência, né? Eles acabam se deparando com uma carga excessiva de cobrança, né? E eles nem têm noção se aquilo E é eles certo não ou têm errado. noção, eles não têm noção. Eles não têm noção. Eu conheço uma pessoa que acabou tendo um dano gravíssimo por conta desse tipo de pressão que existia, e a pessoa não consegue ter um tratamento capaz de superar isso, de melhorar. É Entendi. tipo, se eu tiver errado, pode dizer, doutor, por favor. Esse vício de linguagem que vem aí do pessoal do telemarketing e tal, aquilo é imposto para o jovem, para que ele fale daquela forma, e ele acaba levando essa linguagem para o dia a dia dele, Sempre no gerúndio. sempre no gerúndio. Isso seria um tipo de dano também previsto nessa NR, ou eu estou falando bobeira? Então, na verdade, a NR1 ela simplesmente prevê
né, a necessidade. Agora, existe uma outra norma regulamentadora, que é a NR17, que trata das condições ergonômicas, que ela vai especificamente tratar desse tema, Certo. tá? Eh, apontando uma série de circunstâncias que devem ser observadas pela empresa, né, e que realmente vão acabar contemplando e que vão culminar na elaboração do PGR, ao qual você questionou, tá certo? Edmilson, Oi. deixa eu falar uma coisa para você. Quem ainda não é inscrito no canal, o que que ele precisa fazer, Edmilson? Ah, por favor, se você não é inscrito do canal e tá vendo essa matéria, te chamou a atenção e você acha que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal, toca lá o sininho de notificação para que sempre que a gente tem assunto novo, matéria nova, para que você seja comunicado disso e Isso aí. faz o seu comentário aqui também, que aqui sempre tá rolando alguma coisa para você que fez um comentário e a gente também trabalha para vocês. Curte, compartilha e deixa lá o sininho ativado que toda semana a gente vai postar um episódio novo com um assunto novo do seu interesse. E também, Edmilson, Fala direito. fala direito. Nós não podemos esquecer de uma coisa, os nossos patrocinadores. Importante, Não é? senhor, porque a gente tem aqui aqueles que já acreditam no nosso trabalho, que estão confiando a nós o nome deles. É o sucesso que o nosso inscrito, os nossos telespectadores, não sei se é isso que fala, os nossos amigos estão fazendo com que o canal tenha credibilidade e sucesso no mercado. Então vamos lá, meu amigo. Então vamos agradecer Vamos a lá. Papelaria Juliana, que fica aqui na rua Carolina Fonseca, nossa vizinha. Exato, 364 Itaquera, Isso. né? Versátil Corretora de Seguros e Plano de Saúde. Tudo que você precisar em matéria de seguro e plano de saúde, você tem na Versátil. Ela fica na rua Américo Salvador Novelli, número 300, também em Itaquera. Alex, não pode esquecer do Alex. Alex Bateria e Lubrificantes. Nosso grande amigo. E olha, troca de óleo gratuita, tá? E se você for lá e disser que assistiu o podcast Fala Direito, você vai ter um presente, tá? É surpresa. Vai lá e fala que assistiu o podcast Fala Direito. Conversa lá com os meninos. Fica lá na rua São Teodoro, 1531, em Itaquera. E por último e não menos importante, nós temos a Natus Perfumaria e Cosméticos. Doutor Kleber nos falava a respeito do programa de gerenciamento de riscos, né? E aí, doutor, eu vou te perguntar o seguinte: qual empresa tem que fazer esse PGR? Todas as empresas, a pequenininha, a micro, a grande, a SA, a multi, todas as empresas, como é que funciona? Todas as empresas têm que fazer, tá, mano? Mas antes, deixa eu fazer um parênteses, Claro. porque isso parece ser um pouco agressivo pro empregador, né? O que é importante é nós sempre deixarmos claro, Sim. né? Em primeiro lugar, essa dinâmica em que existe uma preocupação com a saúde do trabalhador, especificamente se tratando dos riscos psicossociais, ela já vem de lá de fora, Tá. né? Da Organização Internacional do Trabalho, né? Que fica em Genebra, né? Onde se apurou que outros países, né? Existem também esses mesmos problemas, Entendi. tá? E o que é importante deixar claro para os empregadores, para as empresas que estão nos assistindo, Certo. é que não é mais uma obrigação. É uma obrigação, mas não existe, por parte das empresas, uma dificuldade, em realizar todos esses trâmites. Porque já existe, todas as informações, elas são reunidas por parte dos engenheiros de segurança do trabalho, que eles fazem esses levantamentos, e é a obrigação das empresas de apresentar essas informações. Só que o que acontece? Existem empresas que possuem grau de risco,
né? É. Eu não sei se vocês já ouviram falar que as empresas possuem grau de risco 1, 2 e 3, Sim. né? E o que aumenta o grau de risco das empresas? O excesso de acidentes do trabalho que envolve Certo. elas, tá certo? E aí o que acontece? Quando a empresa ela tem um número exacerbado de acidentes do trabalho que dizem respeito exclusivamente a esses riscos psicossociais, isso vai fazer com que a empresa, que, por exemplo, tem um grau 1, passe a ser para o grau 2 ou para o grau 3. O que isso significa? Tá. Né? O que isso representa? Um aumento na carga tributária, no imposto sobre a folha de pagamento. Esse é o detalhe, né? Tá. Por qual motivo a empresa? Então, não obstante a preocupação com o empregado, Isso. é fundamental que o empregador tenha isso em mente, Certo. né? Que se eventualmente ele não cumprir com essa normatização, existe a possibilidade dele mudar o grau de risco dele, justamente por conta dos elevados números de acidentes de trabalho que forem comunicados ao Ministério do Trabalho, Certo. sob essa perspectiva, e aumentar o grau de risco dela, o Entendi. que vai automaticamente majorar a carga tributária, né? Então Se esse é um ponto importante. Ele vai pagar mais imposto por esse Vai, desleixo por essa- dele, vamos é, falar vai. assim. E se eu, empregador, eu protejo o meu empregado, eu também me protejo. Sem dúvida. Não somente isso, né, mas também à medida que você observa, né, todas as normas, né, e toda a dinâmica para que um empregado ele tenha condições reais de trabalho, tanto de saúde como psicológica, enfim, ele vai produzir mais, Sim, isso é né? fato. Isso é fato. Dá, Ele vai dá produzir para se mais perceber. e não só produzir mais, mas ele vai produzir mais e com qualidade. Aham. Isso são dados, né, que psicólogos levantaram, em que quando o empregado, ao invés de ele tratar o trabalho como algo duro, como algo árduo, mas como se ele vai se divertir Vai se no, divertir. no trabalho, ele vai produzir com mais eficiência, né, Sim. e automaticamente o empregador ele vai ser, né, beneficiado por conta dessas questões todas. É como eu vim gravar o Fala Direito. Porque aqui a gente tá por pura diversão, doutor. E sabe quem nos diverte e ajuda a divertir mais lá a nossa audiência? São os nossos convidados, que também não têm qualquer obrigação pecuniária de vir, mas eles vêm, conversam e explicam. E para nós é um conhecimento pra gente. é um prazer para nós, né, fazer isso. Sim. Que dá trabalho, dá, não tenha dúvida. Mas é bacana quando a gente faz sem, como o doutor falou, aquela vai lá e faz. Não, quando a gente está mais livre, mais à vontade, a gente produz melhor, não é? E dentro disso que o doutor falou, o funcionário estando bem e tendo um grau de risco menor, o trabalho sendo uma questão satisfatória, né, prazerosa talvez, ele vai produzir muito mais e lógico que isso também vai ter um reflexo na previdência social que não vai, custear tantos tratamentos e afastamentos do trabalho. Eu É. acredito seja isso. Sem dúvida, doutor Vanor, porque na verdade, nesses últimos anos, um dos principais temas que vem sendo tratado pelo Ministério do Trabalho é justamente esse, que era algo que não existia, né? E nós vemos pelos processos trabalhistas que inúmeras Sim. pessoas estão tendo esse tipo de problema, né? E isso vai acabar caindo muito na subjetividade de cada um, né? Porque até mesmo os próprios processos, a discussão é justamente o juiz ele entende que aquela situação ela é ou não é de risco ao trabalhador, né? Certo. Então acaba caindo no grau de subjetividade. Ao passo que, nesse momento, já existe uma dinâmica, já existe uma norma prevendo isso, né? E que podem, tanto o Poder Judiciário, também como os órgãos de proteção ao trabalho, né? O Ministério do Trabalho, as delegacias regionais do trabalho, se ater e verificar se realmente as empresas estão cumprindo ou não. É interessante, né, doutor, porque quando a gente ouve falar, talvez o que eu vá falar aqui seja a maior besteira, mas é assim, entenda que é de uma pessoa leiga que não entende absolutamente nada da relação trabalho, do direito do trabalho.
Mas assim, quando a gente ouve falar, alterou a NR1 e agora você é obrigado, não sei o que e tal. E quando você vê que houve uma reforma para acrescentar mais um item de preocupação com a saúde do trabalhador, e eu acredito que, como o doutor colocou, isso vem em razão de um estudo feito, também se preocupa com a empresa, com a manutenção da empresa ativa e com menos problema com os seus funcionários. A gente volta lá atrás e lembra o seguinte, na região canavieira, por exemplo, antigamente se queimava a cana, se cortava a cana com facões, né? Até a gente chegar à mecanização. Às vezes trabalhava-se 12, 14, 16 horas no corte porque se ganhava por metragem cortada, né? Hoje é um pouco diferente o cálculo. Mas a gente vem tendo uma evolução da normatização e da própria sociedade, né? E eu acredito que esse ajuste feito na NR1 só visa proporcionar o melhor para as duas pontas, né? Seja para a empresa, seja para o empregado. Não sei se falei besteira. Ou as três pontas, né? Porque quando o empregado ele sofre um dano, o Estado perde, o empregador perde e o empregado perde. É que muitas vezes só tem a visão do empregado que perde, mas o empregador também ficou sem um bom funcionário ali. E o Estado também que tem que cuidar da saúde desse funcionário para tentar trazer ele de volta para o empregador, né? Então, seria esse triângulo aí. Perfeito, é exatamente isso. E na verdade, esse tipo de discussão, né, é importante deixar claro que, e é por esse motivo que, inclusive, aumenta o grau de risco da empresa. Porque na medida em que a empresa não cumpre, vai ter um aumento de empregados que vão estar nessa situação, que vão ser custeados pelo INSS, automaticamente nada mais justo do que a empresa, se não está cumprindo, recolher mais imposto. Repassa esse recurso para a empresa, né? Repassa. Ela gerou o dano, né? Ela Perfeito. que iniciou tudo ali. Exatamente. Então, a sua colocação está perfeita, perfeita, doutor. E eu vou além, né? Eu entendo que nessa dinâmica toda, o INSS ele vai acabar se atendo às questões que efetivamente têm mais gravidade. Não estou dizendo que o risco psicossocial não tenha gravidade. Seja grave, Mas existem pessoas que estão na fila do INSS. Eu tenho um cliente mesmo que eu estava atendendo há pouco, em que ele teve uma perna, né? Ele perdeu uma perna em um acidente do trabalho com a empresa e simplesmente, no decorrer do tratamento, o INSS suspendeu o benefício dele. Não sei se por um erro, mas simplesmente houve essa questão. E aí agora nós vamos ter que fazer um pedido de revisão, né, para o INSS e que automaticamente, se não houver essa revisão, infelizmente, nós vamos ter que pode ter acontecido três coisas: golpe, suspeita de golpe, o INSS cometeu um erro administrativo ou a perna do cara nasceu de novo. Exato, e ele não tem a menor condição. Ele está... Verdade? Nascer a perna de... Brincadeiras à parte, né? Mas a gente sabe que falhas administrativas acontecem. E o que eu observo, doutor, mesmo não atuando no direito do trabalho, é que é por muita suspeita de golpe, né? Sim. Existem muitos golpistas, não só na esfera da Previdência, mas em tudo quanto é lugar. Esses dias eu vi uma matéria aí de golpe no seguro do trabalho, como que fala lá? O seguro-desemprego, né? Então, infelizmente, né, nós vivemos numa realidade que às vezes alguns críticos, eles querem comparar a realidade, principalmente do trabalhador, com a do trabalhador da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá. Mas não dá, por conta da esperteza, né, de grande parte, seja de empresário ou de empregado, não importa. A esperteza está na mão de todo mundo, né? Por exemplo, uma empresa que você não tem horário para entrar, não tem horário para sair, o ambiente é totalmente descontraído. Então a pessoa fala, hoje eu vou lá trabalhar 2, 3 horinhas. Ele vai lá e produz.
Se eu estiver muito enganado, doutor, pode dizer. Imaginem que nós cheguemos num regime de trabalho assim. Quantos brasileiros será que iriam produzir 2 horas, 3 horas, sendo que ele não é obrigado a ir? E quantas empresas confiariam nesse tipo? Sendo que nós temos... Eu tenho um artigo publicado, chama-se Estelionato Laborativo. Nada tem a ver com direito do trabalho, foi enquanto eu me especializava em direito penal. Porque nós temos o crime de estelionato, de falsidade ideológica. Então eu peguei aquilo ali e coloquei na visão do direito trabalhista. Por quê? Eu sou empregado da sua empresa, eu sou pago para produzir. Sorte que eu tomei tudo, hein? Também. Eu sou pago para produzir, para trabalhar. Deu meu horário, eu entro lá, registro o meu ponto e fico nas minhas redes sociais. O meu empregador acha que eu estou trabalhando. Eu engano ele dizendo que estou trabalhando. Deu meu horário, anoto lá meu ponto, vou embora. Eu enganei o meu empregador, dei a ele a visão de que eu estava prestando serviço para ele e no fim do mês eu recebo meu salário. Sim. Então isso eu chamei de estelionato laborativo, né? Tá lá o artigo, tem uns 10 anos que tá lá, né? E não dá hoje a mentalidade, a cultura, agora eu aprendi isso, né? Não é o povo brasileiro mal acostumado, é a nossa cultura, é a cultura, né? Nem o empregador confia de abrir desta forma e nem o empregado está apto também a trabalhar dessa forma. Então não adianta. Serviço remoto, a pessoa rezava pelo serviço remoto para trabalhar de casa. Agora ela trabalha de casa e tem vários ramos aí de trabalho que é remoto. Você trabalha na sua casa, trabalha onde você quiser. E também não consegue se satisfazer profissionalmente. E o empregador também não se sente satisfeito. Então, quer dizer, nós nunca vamos chegar ali no meio de campo que seja bom para todo mundo, de acordo com a cultura brasileira. O que o senhor acha disso, doutor? Doutores, até responder a sua pergunta, eu vou fazer um Sim, parênteses. Sem sombra de dúvidas que isso acontece, né? E aí é uma das grandes dificuldades que o empregador tem, né? Mas aí nós já estamos tendo uma grande dificuldade estamos entrando em diversas searas, certo. né? Desde a educação Isso. do indivíduo, né? Aham. Que é algo que há necessidade de se analisar, Sim. né? A educação propriamente dita, tanto envolvendo a família, né? As classes sociais, família, a igreja Sim. e a escola, né? Sim. Como também, evoluindo um pouco mais, o empregador que percebe esse perfil do empregado, ele tem que, já que ele contratou essa pessoa, ele tem que criar ferramentas, mecanismos para engajar essa pessoa dentro da dinâmica de trabalho, não da dinâmica de trabalho dele, Uhum. da dinâmica de trabalho conforme se exige de um profissional, Sim. né? Certo. É uma das responsabilidades da empresa, Aham. né? A empresa não somente ela tem que produzir, claro, porque depende, porque nós estamos num mundo capitalista e a empresa ela depende disso Sim. para sobreviver. Mas como responsabilidade social, é fundamental que a empresa tenha esse tipo de consciência, Sim. né? E acho que entendo que todos os nós da área jurídica temos que conscientizar Isso. os nossos clientes, né, as empresas, enfim, de que isso não se trata de eh, uma mera exigência, algo que foi criado com base para proteger algo que seja errado. Não, não é isso. É uma preocupação grande. Por quê? Porque nós estamos com uma sobrecarga no INSS absurda de pessoas pleiteando benefícios, né? Já por causa desse novo dano da previsão do Já novo dano, já existia, né? Como eu falei para vocês, eu fiz esse curso de técnico de segurança do trabalho há mais de 10 anos.
E já se falava disso. E já se falava disso, né? Do número exacerbado de pessoas que estavam pedindo benefício justamente por conta disso. Então, é uma preocupação grande, porque se eventualmente no futuro nós não tivermos condições de nos aposentar, né? Todo o investimento que foi feito de todos nós vai acabar indo por água abaixo. Vai por água abaixo, Tá? concordo. Então é algo que realmente nós temos que ter o trabalho de conscientização dos nossos clientes, né? Exato. Dos empresários, mostrar para ele da realidade, mostrar para ele que ele vai ter um benefício Isso. cumprindo essas normas, que é realmente da redução da carga, de manter ele recolhendo o imposto, o tributo que Que é devido. é devido, né? Sim. E automaticamente também mostrar para ele que, olha, o empregado, ele tendo boas condições de trabalho, ele vai sim produzir melhor e automaticamente você vai ter um ganho. Sem dúvida. E estando o empregador dentro das normas, ele não precisa ficar com medo de qualquer uma outra medida que venha do outro lado. Justamente. Se ele está dentro da norma. Até porque, pelo que eu entendi, o programa de gestão de risco já vem acontecendo, as empresas já fazem isso já há vários anos, né? Há muito tempo. E agora seria só mais uma questão É só um assunto, a né? a se acrescentar, né? É que parece ser assim um negócio de outro mundo, até por falta de conhecimento da gente, e por isso que a gente resolveu trazer quem conhece, quem sabe, quem tem domínio do assunto, para a gente levar aos nossos amigos, aos nossos inscritos. Tira aquela nuvem, né? Tira. Fica Eu coisa também, clara. antes de conversar com o doutor, eu achava que essa ANR era uma coisa assim de outro mundo, que tanto podia lesionar o empregado e o empregador. Então, é a visão que a maioria tem, né? Eu cheguei com a explicação... Eu cheguei ao absurdo de imaginar que isso era mais uma carga colocada nas costas das empresas em detrimento, sabe, de agraciar os empregados. Exato. Né? Não é bem assim, eu estava errado. E sempre que a gente tem dúvida, a gente tem que perguntar para quem sabe. Não posso falar, já sabia. Não sabia, né? Agora, Edmilson, você conhece bastante gente que trabalha de sábado e feriado no comércio? Bastante, muita gente. Pois é, rapaz. E eu também conheço, e parece que também teve uma alteração aí na legislação com relação a isso. Trabalhar sábado e domingo? Feriados e domingo, né? Sábado não, feriados e domingo. Feriado e domingo. E eu vou aproveitar que nós estamos aqui com o Dr. Kleber, que conhece, que entende da matéria, e pedir para ele, né? Exatamente. Pedir para ele explicar para a gente, né? O que aconteceu. Não pode mais trabalhar de feriado e domingo no comércio, é isso? Na verdade, pode. Ele até dá risada de nós. Essa alteração que teve na portaria, ela visa justamente restringir determinados segmentos de atividade, porque em 2021 houve uma abertura muito maior para que, justamente numa época de retomada da economia, né? A gente estava saindo da pandemia, né? Já estava, né? Onde se autorizou diversos segmentos de atividades para abertura aos domingos e feriados, né? Sendo que, na verdade, o interesse maior da abertura dos domingos e feriados, tirando as atividades essenciais, como, por exemplo, hospitais, né? Sim. Segurança pública, enfim. O maior interessado é realmente o comércio, porque é um momento em que tem um maior número de circulação de pessoas, certo, né? E aí, na verdade, essa alteração que teve, ela restringiu exclusivamente ao comércio e aplicou uma determinada regra, que é de pedir autorização para o Ministério do Trabalho a fim de que ocorra a abertura. E diversas empresas, por exemplo, do ramo da indústria, do ramo farmacêutico, elas foram excluídas desse rol, né? O que, na verdade, não significa que elas não possam fazer o pleito perante o Ministério do Trabalho. O que sempre ocorreu, né? Muitos anos atrás, a abertura no comércio
para domingos e feriados, ela somente ocorria por meio de autorização Autorização. do Ministério do Trabalho, da Delegacia Regional do Trabalho, do Delegado Regional do Trabalho. Tá. Eu como leigo, e depois que o doutor começou a nos explicar, eu entendi, Vanor, o que é aquela atividade que tem que abrir no domingo, durante a pandemia. Por quê? Estávamos numa situação crítica, né? Todo mundo recolhido lá na sua casa, porém, existem alguns serviços que a gente precisa. Hospital, óbvio, mas aí tinha também posto de combustível, né? Sim. Aí você vai no shopping. Eu me lembro muito bem que o shopping chegou um determinado estágio, né, da pandemia, que foram vários estágios, que permitiu-se que se abrisse só a área de alimentação, porque entende-se também que a gente precisa se alimentar, bem como os supermercados. Agora, aquela loja de calçado, para ela abrir no domingo, ela tem que pedir autorização para o Ministério do Trabalho, é mais ou menos isso. O escritório de advocacia, a gente não... Mas se eu quiser trabalhar no domingo, colocar o meu funcionário para trabalhar, eu tenho que pedir autorização para o Ministério do Trabalho. Entenda, as atividades essenciais, Isso. essenciais não há necessidade de autorização. Essas não, tá. Essas não. O comércio fica a critério do empregador, do comerciante. Sim. Se o comerciante vê que aquele segmento de atividade dele é necessário abrir, ele pode pedir autorização para Pede abertura. autorização. Né? Agora, outros segmentos de atividade justamente para incentivar o comércio. Sim, Porque claro. o comércio, se não tiver pessoas circulando, se as pessoas estiverem trabalhando, não há circulação de pessoas. Exato. Né? Não tem. E isso vai acabar incentivando, porque mais pessoas na rua automaticamente vai gerar o efeito A cascata. economia vai começar. Exato. Mas aí, doutor, o funcionário que trabalha no domingo ou trabalha no feriado, como é que fica o descanso dele? Ele não vai descansar nunca, porque são 4 domingos no mês. E ele deve descansar pelo menos um domingo, eu acredito. Um domingo Mas aí ele vai trabalhar. Como é que faz? um domingo é assegurado, né? Se eventualmente ele não descansa por um domingo, inclusive conforme prevê todas as convenções coletivas do Sindicato do Comércio, ele tem que descansar, né? Porque isso incorre, inclusive, em infração da norma coletiva, né? Que pode gerar uma multa para a empresa pagar. Então o comércio ele vai precisar ter fazer um rodízio, vamos falar assim, entre os funcionários. Sim. E se eventualmente ele não puder fazer o rodízio, ele vai ter que contratar. Entendi. Olha só o incentivo. Entendi. Daí vem aquela questão do 6 por 1, que eu trabalho 6 dias, folgo 1, sempre. Então eu nunca vou ter A escala 6x1 ela foi revogada. Foi revogada. Não pode mais, Tá. não pode mais ocorrer. Eu entendo que para o empregado isso era muito ruim também. Não é o 6x1, é uma escala em que ele trabalha e se eventualmente ele for escalado para o domingo, ele vai gozar do descanso semanal remunerado dele durante a semana. Existem empresas que querem alterar. Por exemplo, existe um determinado, uma empresa, por exemplo, do ramo da saúde, um hospital, em que eles colocam todos os funcionários para trabalhar todos os sábados do mês. A folga dos funcionários é todos os sábados. Ele nunca goza de folga domingo. No domingo, tá. Né? Via de regra, o domingo é o dia que todas as famílias se reúnem. Em regra, Sim, via de regra. É. Via de regra. Né? Não necessariamente. Mas aos sábados também ocorrem de maneira excepcional, como por exemplo em casos de festas. Festas familiares, via de regra, algum compromisso familiar é no sábado, mas via de regra acaba sendo no domingo. Exato. Né? Então olha o dano que está causando. Então eu vejo que isso é importante, né? Vai incentivar os empregadores observarem essas escalas e automaticamente contratarem mais empregados, caso ele não tenha. Até mesmo um folguista ali para Justamente. cobrindo a folga do outro. Justamente. Interessante. Agora, aquela pergunta que não tem jeito. Ah, Trabalhou no feriado lá, ou no domingo, ele vai receber isso como hora extra? Pois é. Esse é o detalhe.
Se o funcionário ele for o comissionista, o empregado for comissionista puro, né? Não. Entendi. Que ele ganha a comissão dele. E é justamente naquele dia que aumenta, Tá. né, as comissões. Mas ele teria a opção de ir ou não? Ele vai porque ele é Via de regra não tem opção, né? Não tem Nem opção. empregado. Se ele tá escalado, Se ele tá escalado, ele tem que ir. ele cumpre. Tá, Né? É uma dinâmica diferente, né? tá. Empregado seletista, ele tem que observar aquilo que o empregador pede. No contrato de trabalho. Exato. Se o empregador está exigindo forças alheias à vontade dele, ele tem o direito de provar na justiça isso e pedir a rescisão direta do contrato de trabalho. Certo, entendi. Mas, via de regra, ele tem que cumprir com as ordens do empregador. Né? Então, se ele for escalado, obviamente que ele pode negociar com o empregador. Certo. Olha, esse final de semana eu tenho um compromisso pessoal, etc, já que você não consegue trocar, Uhum. há um ajuste. Mas se o empregador falar, eu preciso de você, ele tem que cumprir, porque é uma condição do contrato de trabalho dele. Certo? Ele assumiu aquilo. Exatamente. Então ele assumiu aquele compromisso, ele tem que cumprir. E assim como o empregado depende do empregador para ele que cumpra as responsabilidades dele, eu também, como empregado, tenho que cumprir as minhas. Com certeza. Tá certo. Exato. Com certeza. Você tá vendo como é importante falar com quem conhece. Quem conhece, exatamente. Você que trabalha no comércio, acredito que ficou esclarecido para você como que vai ser trabalhar no feriado e no domingo, né? Mas agora, Edmilson, é aquele momento do Auditor. acabou o nosso tempo, A gente chegamos ao fim. tem assunto aqui para mais de metro, né? Temos bastante assunto para tratar, mas nós vamos deixar em aberto o convite Isso. para que o Dr. Kleber... Me permite, Vanor. O doutor, se alguém quiser tirar alguma dúvida com o doutor, ver lá a rede social do doutor, fala aí onde que te acha. Claro, a minha rede social é kleber.ribeiro. Kleber.ribeiro. Isso, Tá, kleber.ribeiro. E pode me chamar no Instagram, né? certo. Enviar mensagens, enviar dúvidas. Isso. Né? Kleber com C, tá? Tá, Enviar dúvidas que pronto. eu vou responder. Tá aí. O que não deu pra gente perguntar, você pergunta. Muito bem. Dr. Kleber, nós queremos te agradecer imensamente por ter vindo, por ter compartilhado conosco o seu conhecimento, trazido para a gente aqui o esclarecimento de diversas dúvidas. Lógico que pincelamos aquelas que a gente considera as mais importantes, né? Mas deixamos em aberto para quem quiser conversar com o doutor e buscar outros esclarecimentos também possa fazer, né? E a gente vai voltar a bater papo, né? Com certeza, Opa. deixamos em aberto, porque temos outros assuntos. Aliás, na questão trabalhista nós temos diversas dúvidas, né? Exatamente. Outro dia, não precisa responder, mas outro dia eu perguntei o seguinte: o empregado que recebe cesta básica, ele pode vender a cesta básica e está tudo certo? O que acontece se ele faz isso? Ganha o Se você vale está fazendo, não alimentação. faça, porque isso Vale pode alimentação, paga o ingresso da balada. isso pode te dar uma demissão por justa causa. É. Certo? Perfeito, exatamente. Mas nós vamos marcar uma outra data para que o doutor volte e fale conosco sobre outros temas também, que foi bastante importante a gente tê-lo aqui, recebê-lo aqui e poder compartilhar desse momento contigo. Agradeço muito o convite, doutor Elisonor, doutor Edmilson. Saibam que a área trabalhista está pegando fogo. Imagina. No bom sentido. No bom sentido. Com muitas decisões, a cada dia você vê questões diferentes, então você tem que estudar, isso é muito bom. Sim. Aham. Isso é muito bom e traz a possibilidade de todos discutirem, conversarem, dialogarem para chegarmos num consenso. Né? É isso Sem aí, dúvida. doutor.